na parte de terça-feira, a lei em nosso coração. A lei de Deus é a nossa meditação de dia e de noite. Exatamente como diz Salmos 119, verso 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. A lei de Deus é escrita pelo Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração. Por isso se torna a nossa meditação. Aquela lei, os 10 mandamentos que um dia foram escritos em tábuas de pedra, agora o Espírito Santo escreve esta mesma lei, estes mesmos 10 mandamentos, na sua mente, no seu coração. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, vemos agora o verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis aonde? No seu entendimento, ou seja, na sua mente, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. A lei reflete o caráter santo de Deus. Por isso, meu querido irmão, quando o Espírito Santo grava, escreve a lei de Deus no nosso coração, na nossa mente, ele está imprimindo em você o caráter de Deus, o caráter santo de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33 e vamos ler a partir do verso 18. Aqui mostra que a glória de Deus é o caráter de Deus. Lemos então o verso 18 em diante. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. É o pedido que Moisés fez para Deus, me mostre a tua glória. Verso 19, porém Deus disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Então, quando Moisés pediu, mostra-me a tua glória, Deus disse, eu farei passar diante de ti toda a minha bondade, toda a minha misericórdia. Por quê? A glória de Deus é o seu caráter. E aqui diz o verso 20, e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Agora veja como Deus relaciona a sua glória com o seu caráter e também com a lei de Deus. Aqui você vê no capítulo 33, versos 18 a 23, Deus mostrando que a sua glória é o seu caráter. E agora no capítulo 34 mostra que o caráter e a glória de Deus estão relacionados intimamente com a sua santa lei, os 10 mandamentos. É isso que mostra aqui no capítulo 34 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés, lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. As primeiras 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, Moisés quebrou quando ele desceu do monte e viu o povo dançando e adorando o bezerro de ouro. Ele lançou as 2 tábuas de pedra, esmiuçou-as. Então Deus agora pede para que ele prepare outras 2 tábuas de pedra. E agora Deus se propõe a escrever de novo os 10 mandamentos. Pela segunda vez, Deus não desistiu de escrever a sua santa lei. E agora o capítulo 34, verso 2 diz, prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele, Moisés, lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e ali se pôs junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Veja como Deus relaciona a santa lei, os 10 mandamentos, com a sua glória, com o seu caráter. Porque agora no verso 6 diz o quê?
E passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus, misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Deus disse: eu vou mostrar para você a minha glória. E ele mostrou o quê? O caráter dele. O caráter de Deus é a sua glória. E o caráter de Deus está refletido na sua santa lei. Por isso esse texto, este contexto que mostra a glória de Deus sendo revelada para Moisés, está relacionada com a sua santa lei. A segunda vez que Deus escreveu os 10 mandamentos. E o verso 7 diz que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Meu querido irmão, aqui está a glória de Deus revelada em sua santa lei. Por isso Satanás odeia tanto a lei de Deus, porque reflete o caráter de Deus. Por isso ele prega a doutrina falsa, mentirosa, de que a lei de Deus foi abolida, de que ninguém precisa obedecer os 10 mandamentos. Ele quer anular a glória de Deus, ele quer anular a lei de Deus, ele quer anular o caráter de Deus. Mas Jesus Cristo se propõe, através do Espírito Santo, em Hebreus capítulo 8, a escrever a lei de Deus no seu coração, na sua mente, e restaurar em você a glória de Deus. Aleluia! Por isso, o Apocalipse 14, verso 12, descreve os santos de Deus dos últimos dias. Os santos de Deus dos últimos dias não são os mormons. Os santos de Deus dos últimos dias são descritos em Apocalipse 14, verso 12, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Você, meu querido irmão, é chamado para ser parte dos santos de Deus dos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Por quê? Porque eles têm o caráter de Deus, porque são obedientes aos mandamentos de Deus, porque o Espírito Santo escreveu na mente deles os 10 mandamentos. Eles refletem o caráter de Deus, a glória de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 15 a 17 diz: e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Bendito seja Deus que nos restaura, bendito seja Deus que nos salva pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Bendito seja Deus que, através do Espírito Santo, escreve a sua lei no nosso coração e nos faz filhos e filhas obedientes. Por isso nós podemos dizer, junto com o salmista, em Salmo 119, verso 97, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. É o Espírito Santo que escreve a lei no nosso coração e se torna a nossa meditação de dia e de noite. Aleluia!